Ele vai dar um all-in, por isso que é 6 meses. E se ele for bem no Lyon, provavelmente vai voltar pro Real de uma outra maneira, enfim. Você falou sobre pensamento de Copa do Mundo. Números do Palmeiras, né, com o Endrick. 82 jogos, 21 gols, 2 assistências. No Real Madrid, 38 jogos, 7 gols. Se a gente fizer uma média até de minutos, não são números ruins, tá? É porque os minutinhos do Real Madrid são bem... 38 jogos, 4 minutos aqui. Então, mas eu tô falando assim... Se fizer uma média de gol por minuto... são números Deve bons, ser né? melhor no Real, inclusive. São números bons. Se for média por minuto. Pode ser que seja. Pode ser que seja. O ponto é, que você falou pensando em Copa do Mundo, aquilo que ele vinha fazendo no Palmeiras já o credenciava para jogar uma Copa do Mundo? Eu imagino que sim, não? Se ele tivesse no Palmeiras, ele teria ido à Copa do Mundo. Então, é isso que eu tô falando. Ele iria à Copa do Mundo. E aí que eu pergunto, será que exemplo tá aí, voltar pro gente. futebol brasileiro não seria uma boa opção? O Vitor Roque tá aí. O Vitor Roque tá aí sendo convocado. Ele não vai ser... Não significa que ele vá para a Copa do Mundo, mas Vitor Roque tá no Brasil e tá tendo chance. Caio Jorge tá bem no Brasil e tá tendo chance. O Pedro, se não tivesse machucado, teria chance com o Ancelotti. Se o Endrick estivesse jogando no Brasil, ele iria ter chance... Jogando o nível que ele jogou aquele espaço de tempo. Jogando no nível de centroavante bom do futebol brasileiro, brigando por artilharia de campeonato brasileiro. Ele iria. Mas para mim tem um erro muito de leitura dele do staff. Assim, primeiro, eu ainda tenho sérias dúvidas se o Endrick é um jogador para jogar em Real Madrid, se ele tem esse teto. Já falei que o Estevão para mim é. O Endrick eu ainda tenho essa dúvida. Já falei várias vezes que pela questão da maturação física, ele tem um biotipo diferente do que o futebol está tendo hoje, enfim. Para mim essa é a primeira dúvida. A segunda é, o pensamento não tem que ser de Copa agora, a gente está falando de um jogador que vem de lesão. O pensamento agora é desenvolver ele como atleta. Ele tem que se desenvolver, porque se a gente ficar pensando na Copa de agora, às vezes você não toma boas decisões e aí você perde as próximas. Porque ele é um jogador que tem potencial de ser jogador para as próximas Copas. Para essa eu acho que ele não está pronto. Para essa de verdade, eu acho que tem gente na frente dele. Mas aí eu acho quem que... tá na frente... Assim, vamos botar que o Endrick, se ele tivesse atuando no nível do Palmeiras, que ele acabou lá o Campeonato Brasileiro, enfim, que ele foi embora... A camisa 9 da seleção tá aberta. A questão é que no próprio Palmeiras ele tem aquela reta final de brasileiro muito, muito pica, mas no próprio Palmeiras ele oscilava, mano. Mas assim, eu acho que é mais fácil você fazer gols e ter minutos no Brasil do que no Real Madrid. Sim, Só claro. que quando o Real Madrid bate na sua porta, primeiro você vai isso. e depois você vê se você vai jogar ou não. Isso Primeira coisa é não deixa passar. Se ele tivesse deixado passar, tanto que ele aceita o Real Madrid fecha com ele antes de ter o Mbappé. Então talvez era um bom timing, porque o time ia jogar Vinícius, Rodrigo... Mas já era meio sabido o Mbappé no Real Madrid, se imaginava que sim. Se imaginava que poderia acontecer. Mas assim, quando o Endrick fecha, é aquela fase que o Mbappé não consegue lá se desvencilhar do PSG, né? Não vai. E aí, fica até zerar o contrato. Porque o Endrick, ele fechou bem antes. Sim. E aí, se pensando que o time ia jogar com Vinícius, Rodrigo e que de vez em quando o Bellingham ia entrar, o Rosselló jogou 2.000 minutos da temporada anterior à chegada do Mbappé. Se ele tivesse a minutagem do Rosselló, tava ótimo. Perfeito. O Rosselló entra em semifinal de Champions contra o Bayern. Então, assim, se o Endrick fosse esse cara para entrar nesse tipo de jogo e tal, tava excelente. Pensando em carreira dele, o que ele precisa fazer agora é jogar. É isso. Eu acho que o Lyon talvez seja um ambiente difícil. A cidade de Lyon não é uma cidade que você sai falando português e é fácil de se encontrar. O clube não tem muitos brasileiros, tem o Abner, e de resto tem alguns portugueses, o técnico é português, que é ele, então isso ajuda. Mas não é um clube fácil de chegar e a adaptação e a liga não é tão simples assim como todo mundo pensa. Mas eu também acho fisicamente vai Mas eu também muito. acho que voltar para o Brasil é ruim. Eu também acho. Porque bater no Brasil e voltar para o Real Madrid depois é muito difícil. Eu acho que na França é mais fácil. Tinha que ficar lá. Eu também acho. Eu para mim, a melhor sugestão que quem deu foi você. Tanto Villarreal? que para mim era... Você tá na Espanha ainda, você tá num clube de menor pressão, mas que tá jogando coisas grandes. É um time Champions, é um time G4 pro Campeonato Espanhol hoje. É um time que joga com 2 atacantes, que não precisa ser um 9. Agora, a Ligue 1 vai trazer desafios diferentes para ele, que pode fazer ele crescer. Eu acho que é um ambiente mais hostil, que você tá falando. E a questão pode ser que o técnico do Villarreal pode ter falado, não, obrigado. E aí, talvez assim, a gente tá levantando uma situação... É terceiro hoje. O negócio é o seguinte, o Endrick, ele não tá... Pra ele, assim, é esquisito até o que eu falo, mas a cidade não muda nada, porque ele é um cara
Assim, eu passei 4 dias em Madrid, conversei com pessoas que trabalham com ele. Ela falou pra mim, mano, você conhece mais Madrid que o Endrick. O cara é Ele fica no vidrado vídeo em do- trabalhar. O cara treina, E joga. vai pra casa, E joga, treina faz e jogo. vai pra casa e trabalha e faz recuperação. Mano, o negócio dele é jogar. Eu acho que bateu o negócio na cabeça Não, dele e o no sentido videogame, de, né? Tem pô, internet boa, é isso que ele precisa. eu preciso de minuto, mano. Eu preciso estar no campo. O grande problema dele no Real Madrid nem são as atuações. A gente não tem como falar que o Endrick tá mal. O Endrick não tá. Não, e toda vez Porque que ele não tá em entrou, campo. Ele não foi mal. Exato, ele não tá Cara, em campo. repito, os números deles aí, a gente tem colocado aí 38 jogos, mas a gente tá contabilizando de repente um jogo onde ele atuou 4 minutos. É, não, vários. Sim. Vários, né? Vários, 10 vários, minutos. vários, então, vários, assim, são números bons do A Endrick. média por minutos dele, eu tenho quase certeza que no Real é maior que no Palmeiras. Consegue É, mas fazer essa assim- continha aí, ô produção, rapidinho? Por favor, pra gente, a média de gols aí por minuto? Mas tem assim, 38 jogos, 7 gols. Tem primeiras fases de Copa do Rei que ele jogou, isso também dá uma inflada de números e tal, quando os adversários um pouco mais fracos. Ele tem muito acréscimo, início da temporada passada tem jogos de 10, 8 minutos de acréscimo que ele joga, isso não entra na conta depois de minutos. Ele é titular, eu acho que em 3 jogos de La Liga, 2 jogos são pós-perda do título. O Real Madrid perde do Barcelona, o Barça abre 7, aí ele joga 2 jogos e não ia jogar a última rodada, ele se lesiona. Então os números dele são todos esquisitos, sabe assim? Tem minutagem não contabilizada, tem minutagem contra time mais fraco de Copa do Rei, tem minutagem com um time que já tinha largado o Campeonato Espanhol porque o Barcelona já tinha ganhado. É muito difícil mesmo fazer uma avaliação só pim-pam-pum Até a questão de posição dele ainda pra mim não é uma coisa muito bem definida. Ele não Aqui, é 9, mas ele não é beirada. Até por isso você usou a questão do De argumento dois atacantes. de dois atacantes, Dois atacantes. que foi a melhor versão dele do Palmeiras, jogando com outro atacante. Então, assim, a carreira do Endrick, ela ainda tem caminhos ainda, ela precisa tomar decisões Um gol a cada 73 minutos. no Real. Então, Tá É uma ótimo. média muito boa. então A média não, tá muito boa. não é ruim, mas eu tenho muitas dúvidas ainda, cara. Mas Tomara que eu queime a língua, Deve ser mas uma tudo média melhor que a do Mbappé. Será? É, Porque o Mbappé tá uma loucura também, mas né? assim, bem. é uma Mbappé média sempre de um joga gol por 90 jogo, minutos, pô. É uma média de um gol. É. Menos O Mbappé de deve um estar mais ou jogo, menos né? por aí. Mas não quero dizer que o Endrick seja o Mbappé. Sim, que o Endrick é. esteja Então, o número sim, do Mbappé. lógico. Mas se a gente Aí quer que tá. torturar os números pra falar alguma coisa, eles vão falar isso daí. Tem como falar que o Xabi Alonso tá errado? De não colocar o moleque pra jogar? Mano, Assim, porque eu acho que é muito complicado. A gente, de repente, se nós fôssemos por um Como dia o Xabi titular, não tem Alonso... como questionar Não, isso, né? mas de dar mais minutos é difícil. Como é que você vai tirar também o Mbappé? Ele é a posição do Mbappé, quem joga é o Mbappé. É isso. Eu amo o Endrick, mas eu entendo também muito o posicionamento e aquilo que pensa o Xabi Alonso pro time do Real Madrid. Não, eu acho o que que muito se questiona, às vezes o Real tá precisando do resultado e aí ele prefere colocar um outro jogador Ele consala como o um Gonçalo, segundo... às vezes, para dobrar, porque o Gonçalo é um cara mais de área do que o Endrick, né? Então. Além de tudo, o Endrick tem uma característica muito próxima do Mbappé, que é um atacante de explosão, um atacante que... Tem uma coisa, o Renato vai saber muito bem, tem um 9 que joga entre 2 zagueiros e tem um atacante que joga entre zagueiro e lateral. Sim, Os meio dois espaço. ocupam o papel de centroavante, mas o Gonçalo Garcia joga no meio dos 2 zagueiros. Aí o Mbappé meio que orbita em torno dele se o Real Sim. Madrid precisa de um gol. Mbappé e Endrick, os dois jogam entre zagueiro e lateral. Então, além de tudo, a característica é parecida com a do Mbappé em muitas coisas. Se ele fosse um atacante construtor, Rodrigo, é um cara que constrói e tal, ele podia jogar de ponta direita, sendo canhoto, indo por dentro. Só que ele não é, cara, ele é um cara raivoso. É um cara de isso. pegar a bola e de querer Jogador estourar ela de bola no fundo da rede. espaço, Agora, força. ao mesmo tempo, a função do Endrick na seleção, a posição do